Olá, meus super ouvintes, aqui quem está falando é o Super Novato, você também pode me conhecer por Luluba, e hoje a gente vai fazer o review do capítulo 1055, mais um daqueles capítulos que a gente fala, meu Deus, o melhor capítulo de One Piece, se bem que o ano tá vindo assim há um bom tempo, né, todo capítulo que sai você pensa, meu Deus, esse é o melhor capítulo de One Piece, e aí vem o próximo e você fala, meu Deus do céu, esse é o melhor capítulo de One Piece, mas vamos lá, que o review ele tá muito bom. Eu tô gravando isso aqui antes de gravar o review, então não sei se vai estar bom realmente, mas confio em mim, então confia em mim também. Agora vamos lá, vamos ficar com o review do capítulo 1055. O capítulo começa mostrando que o festival ainda continua, né? Inclusive o povo de Wano é o povo mais desatento de One Piece, né? Porque Big Mom é derrotada com um laser gigante. Aí cai o Kaido transformado num dragão gigante, o Luffy com a mão maior do que o Onigashima, cai a própria Onigashima do lado, e aí vem o Aramaki e faz o escarcel e o povo lá, ui, dançando, mas ali a gente já começa, né, o festival mostrando a Nami com a Otama, e inclusive os Zeus ali com a Nami. Eu gostei muito desse upgrade da Nami, gostaria sim ainda de ver a Nami com uma Akuma no Mi. Gosto muito da ideia da Sou no Mi brotar na laranjeira do Sunny. Pô, isso eu acho muito bom. A Nami com a Sou no Mi ia ser muito bom. Mas o que me faz acreditar que talvez a Big Mom não tenha morrido é o Zeus ainda existir, né? Tá bom que ele se fundiu ali com um clima Tact, mas até hoje precisa da existência da Big Mom ainda para ele estar vivo. Não foi muito bem explicado, né? Mas aí, dando continuidade ao capítulo, o Momonosuke ainda está lutando contra o Aramaki, né, junto dos seus retentores, e ainda impedindo que a Yamato não lute, né? E aqui no capítulo a gente já tem a resposta do porquê que ele não quer que a Yamato lute, mas fica um pouco mais para frente. E na página seguinte tem um acontecimento que eu acho que é um daqueles acontecimentos que o Oda tá falando pra gente. O Raizo, ele usa ali o jutsu do pergaminho dele e solta um katon estilo Sasuke ali no Aramaki. O Aramaki finge que, meu Deus, estou sendo morto. Só que depois ele fala, meu amigo, sou um almirante da marinha. Você acha que eu não ia ter um jeito de burlar essa minha fraqueza tão óbvia? Então eu acho que isso é o Oda falando pra gente. Calma aí, ele é um almirante. O Sabo pode ser forte, mas não vai queimar ele tão fácil assim não. Eu acho que é isso que o Oda tá querendo falar. E depois disso, o Aramaki, ele suga a energia do Raizo ali. O Raizo fica todo chupado ali, todo esquelético. E ele não é mais mostrado no capítulo. Será que o Raizo foi de comes e bebes? Será que o Raizo foi dessa pra melhor? Será que ele foi de F? F no chat pro Raizo, é isso que vai acontecer? Eu sei, o Oda não tem um histórico muito bom quanto a matar personagens, né? Como todos nós sabemos. Tá bom, matou o Ashura Doji e o Izo. Inclusive, a morte do Ashura Doji bem deixada de lado, assim. Mas, sei lá, será que vai um Raizo também? Pô, o Raizo morrer, né, pra mim é indiferente. Me desculpem. E aí os bainhas estão ali com uma certa dificuldade de cortar a grama ali do Aramaki, né? Se chamasse o exército brasileiro, quem sabe eles não tivessem uma boa ajuda, porque eles iam ver como a gente é bom em cortar grama. Mas, virando a página, a gente tem uma das melhores coisas do capítulo, é uma das melhores coisas de One Piece, né? Que é finalmente eles indo atrás do Road Poneglyph, né? O terceiro, falta um que a gente ainda não sabe onde tá. Mas ali o Trafalgar Law se junta a Robin e o Kozuki Sukiyaki, né? E eles vão descendo ali numa entradinha secreta que tava no quarto do Sukiyaki. E ele fala que ele não tinha contado aquela rota pro Kaido, mas eles já tinham encontrado o Road Poneglyph por causa que eles tinham o Jack, que é da raça dos Tritões, caso vocês não saibam. E me faz pensar que se o Jack encontrou o Road Poneglyph que estava no fundo do mar e ele teve que ir nadando, talvez isso tenha sido há muito tempo. Talvez antes até mesmo do Jack ter comido uma Akuma no Mi, né? A Akuma no Mi do mamute. Então talvez tenha muito tempo que o Kaido já tenha o Road Poneglyph, né? E talvez ele já tenha também uma cópia da Big Mom.
E quem sabe até desse que a gente não sabe. A gente garante que ele não tem a cópia do Road Poneglyph que tá na ilha de Zou, né? Esses eu acho que só o Luffy, o Trafalgar, que tem a cópia dele, né? Então, mas talvez esse de Wano o Kaido já tenha há muito tempo. E quando o Law pergunta pro Sukiyaki o quão baixo aquilo vai, né? E o Sukiyaki responde que ele diria algumas centenas de anos, porque ali embaixo tá o antigo país de Wano. Eu acho que isso pode nos mostrar o primeiro fragmento do Reino Perdido, né? Acredito que o Wano ele fez sim parte do Reino Perdido, talvez um Reino Perdido que seja intercontinental, sabe? Um reino que não é somente uma ilha. Talvez, eu tô ultimamente pensando no Reino Perdido que seja mais assim, né? Talvez tenha uma ilha principal, mas não seja só uma ilha. E ali no fundo do mar a gente tem um país de Wano totalmente coberto por água. E não é água salgada, porque senão as estruturas teriam sido corroídas, como a Robin muito bem notou, né? E por que ali não tem água salgada, né? Porque como conta o Sukiyaki, pela história que ele ficou sabendo, né? Acredito que passando de geração por geração através do Shogunato, o país de Wano, ele era no nível do mar, feito na base do Monte Fuji. Porém, por algum motivo, 2 grandes muros foram erguidos para cercar o país de Wano. Então a água da chuva, que é água doce, acumulou e ficou aquela base do Monte Fuji ficou inutilizada. Então eles tiveram que ir para cima, né? Hoje no atual país de Wano. E por que eu acredito que esses muros foram construídos ao redor do país de Wano? Bom, tem 2 motivos que eu acredito. O primeiro é que foi para defender-se do governo mundial, né? Dos 20 reinos que fizeram os seus conluios ali para lutar contra o Reino Perdido. E o outro motivo foi para esconder Pluton, que, como a gente vê aqui no capítulo, está abaixo do Road Poneglyph, só que por algum motivo o Sukiyaki ele não consegue levar os 2 para ver a Pluton, né? Eu acredito que seja porque, como ele diz um pouco mais na frente, para liberar a Pluton, as fronteiras de Wano têm que serem abertas, né? E aí surge o grande debate: por que precisamos da Pluton e o Joy Boy, né? Porque as fronteiras de Wano precisam ser abertas para a chegada de Joy Boy. Só que ao abrir as fronteiras de Wano, Pluton fica livre para ser utilizada. E o que eu acredito? Que Joy Boy vai ser quem pode utilizar a Pluton. O que eu quero dizer com isso? É indubitável que o governo mundial vai querer ir de encontro ao Luffy, né? Saber que o Luffy, na verdade, comeu a fruta mítica do deus Nika, o deus do sol, né? Então o Luffy ele vai precisar lutar contra o governo mundial. E aqui já entra aquela entrevista que o Oda deu junto do autor de Detective Conan. Nessa entrevista o Oda fala que a última coisa a acontecer em One Piece vai ser o Luffy encontrar o One Piece. Muita gente, inclusive eu, acreditava que o Luffy iria encontrar o One Piece e por encontrar o One Piece teria a grande guerra, né, lutando contra o governo mundial, onde o governo mundial iria perder e o Luffy ia instaurar liberdade para todos, né? É o que a gente acreditava. Mas o Oda falando que o One Piece ser encontrado vai ser a última coisa a ser escrita, a ser desenhada no mangá, me faz pensar que essa guerra vai vir antes, obviamente, né? E eu acredito que é o governo mundial tomando alguma atitude por Joy Boy ter voltado. E nessa guerra não tem pirata o suficiente para lutar contra o governo mundial inteiro na tripulação do Luffy, né? Então, mesmo que a gente pegue ali a frota dos Chapéus de Palha, então eu acredito que as 3 armas, né? A Pluton e a Poseidon, que a gente já sabe onde é que tá. A Pluton a gente não tem 100% de certeza ainda, mas a Pluton e a Poseidon a gente já sabe onde tá. Talvez sejam utilizadas para lutar contra o governo mundial. Só depois disso encontrar One Piece. Uranus, eu acredito que o Shanks foi pegar agora, né? Ou então foi viabilizar para que o Luffy encontre a Uranus. Se você acredita que o Shanks é o cara que faz com que o Luffy consiga encontrar One Piece. Acho que as últimas falas do Shanks fizeram a gente desacreditar um pouco nisso, né? Mas eu acredito que o Shanks ele não é o Shanks vilão que tá todo mundo acreditando aí. Eu acredito que não. Mas eu acredito que as armas
vão ser utilizadas para vencer do governo mundial, né? Talvez essas armas tenham sido utilizadas pelo próprio governo mundial, ou então talvez elas tenham sido construídas pelo Reino Perdido para lutar contra o governo mundial, contra os 20 reinos na época, né? Só que acabaram não utilizando e acabaram escondendo, né? Ou então as três elas precisam de um momento certo para ser utilizadas. A Poseidon, né? A gente sabe que a Poseidon tem que ter nascido para ser utilizada, né? A Pluton a gente ainda não sabe as características, e Uranus talvez, como tem ligação com o céu, precise de eu chuto o eclipse para poder usar Uranus, né? E aí a gente já cai na teoria do Barba Negra precisar do eclipse para usar a totalidade do seu poder. Então eu acredito que a gente está indo para um plot desse, né? Onde as três armas serão utilizadas pela tripulação dos Chapéus de Palha para derrotar o governo mundial. E ali é onde a gente cai, né? Barba Negra e Luffy vão fazer uma aliança para derrotar a Imu-sama. Gosto muito disso. Depois que eles se enfrentam, né? Aí talvez o Shanks já tenha até morrido, né? Não gosto muito disso, mas talvez. Aí eles se enfrentam e o Luffy vai finalmente contra One Piece, e fim da série, acabou. Daqui a 10 anos a gente vê isso acontecer, né? Mas isso aqui ainda tá muito no campo da especulação. A gente nem sabe direito o que é Pluton. É um navio de guerra. Tá, mas como é esse navio? Quão guerra você quer dizer com isso? Ele é um navio cheio de canhão? É só isso? Tipo, é um navio super tecnológico criado pelos antecedentes do Vegapunk? A gente não sabe, né? Fica muito ainda no campo da especulação. E então depois disso tudo a gente volta ali pro núcleo do Aramaki, lutando contra os bainhas, e ele diz uma coisa que, apesar de vir de um cara tão escroto quanto o Aramaki, é verdade, né? Que o fato do Kaido ter caído é o que permite que agora inimigos tão fortes quanto apareçam para lutar ali no país de Wano, né? Ele até diz, né? Eu tenho certeza que a vida de vocês era miserável com Kaido, mas é ele que mantinha esse país seguro, minimamente seguro, quanto a ameaças externas, né? A única ameaça que ele não conseguiu parar foi da aliança Mink Pirata Samurai, né? Mas ok. E aí a gente tem a revelação do porquê que o Momonosuke não quer que a Yamato lute, né? Por que ele não quer que o Luffy e o pessoal venha, né? A Yamato até fala, tipo, chama o Luffy e o pessoal, eles não vão perder pro Aramaki. Inclusive os fãs de Almirante com essa fala aqui, eles deliram, né? Porque, como assim o Luffy não perderia pro Almirante? Pois é, meu amigo, tá acontecendo. Mas o Momonosuke, ele finalmente revela, né? É porque ele não quer que a saída pro mar da Yamato, que viveu pensando nesse momento, seja estragada porque eles não conseguem derrotar um inimigo, né? Então ele fala, eu vou derrotar o Aramaki junto aqui dos meus bainhas e você vai pro mar com o Luffy. Eu acredito que isso inclusive é o Oda falando, ela vai entrar na tripulação, tenha calma. Mais uns capítulozinhos e o Luffy fala, você é da tripulação, Yamato. E é agora que os fãs do Momonosuke nível Yonkou automático vão ao delírio, porque ele fica ali meio assustado, tipo, sai daqui, volta a ser o menino chorão que ele sempre foi, e ali vai, solta um Bottle Brief no peito do Aramaki, e não só um, mal sai o primeiro e já sai o segundo. Dá uma errada ali no segundo, mas mal sai o segundo e já sai o terceiro, né? Que reduz o Aramaki a uma mera mudinha de planta ali, depois ele volta a ser o que ele era. Mas ali me chama a atenção uma frase que o Aramaki fala, né? Que você estava mesmo com vontade de queimar uma cidade inteira. Então ali talvez a gente já tenha a primeira confirmação do poder que o Momonosuke ele ganhou, né? Talvez ele já tenha o poder para dizimar uma cidade inteira ali com seu Bottle Brief. Então o Momonosuke, que foi anunciado pelo narrador como o mais importante Shogun de Wano, no futuro, ainda não no futuro será, talvez seja também o mais forte, né? Mais forte inclusive que Kozuki Oden, né? Porque Oden perdeu pro Kaido. Tá, bem provavelmente iria ganhar, mas perdeu pro Kaido. E se o Momonosuke vai ter a força do Kaido ou mais forte até que o Kaido, quem sabe, ali no futuro, ali com uns 40, 50 anos, talvez sim ele seja o Shogun mais forte de Wano. Eu sei que a gente não sabe, por exemplo, quem foi o Shogun de Wano na época do Reino Perdido. Será Joy Boy? Não sei. Mas talvez ele seja assim o Shogun mais forte da história de Wano. E aqui esse título só serve pra dizer que ele seria mais forte que o Oden, só serve pra isso. Mas só sei que o Aramaki, ele fica, meu amigo, fica irado com o poder que o Momo usou ali, chama ele de projeto de Kaido, e ele se prepara pra empalar o Momo da boca até o rabo.
tira o poder dele todinho e vai usar até que... Opa, pera aí, o que é isso aí? Pera aí. Opa, que haki do rei é esse aqui, meu amigo? Os piratas do Ruivo estão aqui? É, meu amigo, o almirante, ele peidou pro Ruivo. O haki do rei sendo utilizado... quilômetros de distância, se pá, não sei, mas assim, muita distância que fez um almirante parar e dar meia volta, né? E aqui a gente entra no tema principal do capítulo, que é que haki é esse, né? A gente já tem algumas falas do Oda que dizem, né? Ali na Ilha dos Tritões, que quando o Luffy ele vai lutar contra 100 mil soldados, que na verdade não valem de nada, do Holy Jones, que também não vale de nada, ele usa o haki do rei e derruba 50 mil de uma vez. O Oda falou que o Shanks teria derrubado os 100 mil de uma vez só, então a gente já tem falas do próprio criador de que o haki do Shanks é muito forte. E aqui com esse feito eu acredito que a gente pode deixar bem claro que o Shanks é o maior usuário de haki até então, né, de haki do rei. Aqui do armamento acredito que vá talvez ali pro Garp. Mas a gente fica pensando se quem sabe não tem um haki do armamento não, perdão. Um haki do rei avançado, né? Porque a gente já tem o revestimento do haki do rei no haki do armamento. Isso não é haki do rei avançado. Mas será que o Shanks ele adquiriu uma nova forma de utilizar o haki do rei? Eu sei que essa forma de utilizar o haki do rei a quilômetros é insana, né? Inclusive o Luke Hu, eu não sei se foi o Luke Hu mesmo que falou, mas ele fala, tem que avisar quando você for usar isso, porque os novatos estão aqui espumando pela boca, né? Então o haki do Shanks, ele é bem provavelmente o haki do rei mais forte que tem. Fez um almirante ficar com medo e voltar atrás, né? Inclusive vem aí os spoilers de One Piece Red, que não sei se são verdadeiros ao todo, mas que fizeram o Momonga, né? Que é o vice-almirante que mais fez coisas até agora, desmaiar, e fez o Fujitora e o Kizaru, tipo, opa, pera lá. Opa, então eu acho que é isso. O haki do rei do Shanks é o haki do rei supremo, que talvez só seja superado pelo que foi o do Roger, quem sabe, ou pelo que vai ser o do Luffy no futuro. Mas com isso, com o Aramaki ali enfrentando o Momo e os bainhas, né, o Shanks ele fica irado. E ele diz a frase, né, vocês estão com tanto medo assim da nova era, fazendo referência ao título do capítulo, e é o que me faz acreditar que talvez o Shanks realmente não seja um vilão, né? Eu não gosto da ideia do Shanks vilão, eu gosto muito mais da ideia do Shanks mediador, do cara que conversa com os dois lados para que coisas ruins não aconteçam, né? Mas aqui, pra mim, ele deixa claro, né, que a aposta que ele fez na nova era não foi uma aposta vazia de querer salvar a Nika e pronto. Talvez tenha sim um ponto disso, mas ele gosta do Luffy, ele acredita que o Luffy é aquele que herdou a vontade, Roger, né? A vontade que deveria ter ido pro Ace, mas não foi pro Ace, o Ace acabou odiando seu pai a vida inteira, né? E essa vontade ela acabou caindo ali no colo do Luffy. Então eu acredito que o Shanks apostou na nova era, apostou no Luffy, porque ele sabe que o Luffy é o único que pode acabar com esse ciclo de ódio que o governo mundial traz desde a queda do Reino Perdido há 800 anos, né? Acredito que o Shanks não vai ser esse vilão. E ali na última página, né, a gente tem a revelação de que o Sanji, o Zoro, o Jinbe e o Luffy, eles estavam vendo o que estava acontecendo, né? Os bainhas não estavam lutando escondido, e que eles ficaram felizes que não precisaram lutar contra, porque eles sabem, né, que o Momonosuke, que os bainhas eles querem e eles precisam conseguir defender o país de Wano sozinhos, né? Para que eles possam ir sem peso na consciência pro mar, né? Mas ali o Jinbe, ele meio que pergunta: caramba, que haki impressionante esse aí, hein? Quem é? E o Luffy ele fala: o rosto familiar apareceu na minha mente. Então ele percebeu que foi o Ruivo, né, que apareceu. Ele sabe que o Ruivo tá ali. E a gente vê, né, que o encontro deles dois está cada vez mais próximo, né? Porque é a primeira vez que eles estiveram juntos, né, depois da promessa de devolver o chapéu de palha. O Luffy estava desacordado, né? Eles estavam no mesmo ambiente, mas o Luffy estava desacordado. Dessa vez o Luffy já tá acordado, já sabe que ele estava ali, só que eles ainda não se viram. Talvez a próxima seja os dois acordados um diante do outro e finalmente a promessa sendo cumprida, né? Porque o Luffy já é um grande pirata. E no último quadro ali do capítulo, a gente só vê um navio deixando as terras de Wano, se movendo para longe, o que me faz acreditar que Shanks só veio para cá para promover o filme Red. E ele conseguiu. Ele conseguiu muito.
Porque esse foi o movimento do Ruivo que o Oda prometeu pra gente. Não sei se mais coisa vai acontecer. Eu acredito que por enquanto não, talvez mais pra frente. Mas é isso, um capítulo insano com muitas coisas. Uou, existe um país de Wano antigo? O que é isso? Road Poneglyph temos 3, agora só falta 1 pra encontrar o One Piece. O ruim é que a gente não tem muitas dicas de onde ele pode estar. Talvez o Sukiyaki tenha alguma, talvez algum outro ancião, talvez eles descubram lá na terra de Elbaf, caso eles vão realmente pra Elbaf. Mas é isso, né? Tipo, acredito que esse talvez seja o último capítulo realmente em Wano. O próximo já seja eles preparando para sair do país de Wano e fazendo aqui um recap de como foi o arco, né? Eu acredito que fora ali o arquipélago de Sabaody, que ainda é muito bom para mim, o Wano é o melhor arco do One Piece. Eu gosto muito do arquipélago de Sabaody, mas o Wano ele é o mais bem escrito, onde tem mais coisas amarradas, onde tem uma grande quantidade de personagens, todos eles são explicados minimamente. Acredito que é, sim, o masterpiece de One Piece. De novo, ainda amo o arquipélago Sabaody, ainda é meu arco favorito, mas eu tenho que reconhecer que o Wano é o mais bem escrito, né? E é isso, um capítulo maravilhoso. Temos capítulo na semana que vem, ainda bem. E é isso, fiquem muito bem e o Super Novato se despede por aqui. Até lá!